Obrigada. Agora você vai conseguir, Tonico. Não, já É, consegui, já está beleza. aqui, começou gravando, né? Muito obrigado, Silvana, e obrigado, Bianca. Então, como falava, nós começamos a trabalhar sobre o tema industrialização, abordamos um pouco sobre os processos da industrialização, né? Lembrando a vocês que, até o dado momento, talvez existe uma corrente que defende que tivemos até o dado momento 3 grandes revoluções industriais, existe uma quarta, ou existe uma outra corrente que defende que nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, né? Lembrando que a primeira revolução industrial foi aquela mais tradicional que a gente entende, que é a mecanização da produção, aonde a forma de energia, o carvão mineral era a principal fonte e o principal produto era a indústria têxtil. Depois a gente migra, já no final do século XIX, início do século XX, para um segundo processo dessa revolução industrial, né? E por que se fala em um segundo processo? Porque é um corte muito grande, né? Que vai diferenciar, né? Vai criar um momento, uma descontinuidade ao processo anterior. Então, quais são ou qual é essa descontinuidade? Primeira descontinuidade, a fonte de energia. Não é mais o carvão mineral, né? A principal fonte de energia agora são petróleo, né, combustível fóssil, e a eletricidade. Não se, não é o principal produto, não é mais a indústria têxtil, a indústria de bens de consumo não duráveis, né? Coisas assim que acabam rapidinho, como alimentos, enfim, calçados. O principal produto agora se torna o próprio modelo de industrialização. Então, essa foi uma outra ruptura. Uma terceira ruptura é que a primeira revolução industrial ela vem ocorrer na Europa, na Inglaterra. Nesse segundo momento, ela já se espalha pelo mundo, até por conta de que a mercadoria não é mais a indústria têxtil, mas sim agora a o próprio modelo de industrialização, a Inglaterra quer que os outros países assumam a industrialização como um modelo de geração de riqueza, lembrando que isso vai contrapor ao modelo anterior, que era o modelo comercial, um modelo comercial baseado na atividade agrícola. Portanto, né, nós temos aí um terceiro corte, né? Depois a gente passa para uma terceira etapa dessa revolução industrial, que é justamente um novo corte. E lembrando que isso, do ponto de vista geográfico, vão gerando novos arranjos, novas formatações no que nós podemos chamar de fenômenos socioespaciais, né? Ou seja, a sociedade vai movimentando-se dentro do espaço, vai arrumando um novo espaço. Um terceiro momento acontece, é uma terceira revolução. A eletricidade continua sendo a energia utilizada. No entanto, o produto agora, que o grande corte está aí, o produto agora não é mais a própria tecnologia, né, industrial. O produto agora não é mais material. O produto agora é imaterial, é informação. Então, essa terceira revolução industrial, que muitos historiadores apontam, ela tem como corte a ruptura à informação produzida. Ela vai modificar as nossas formas de perceber o mundo, de ler e interpretar esse mundo, de ler, interpretar e se relacionar com este mundo. Então, esse é o terceiro grande momento. Então, marca-se aí, a gente consegue ver uma ruptura. Portanto,
é o computador, né? É essa coisa que estamos aqui na distância. Marcelo está lá em São Paulo, Silvana está na Zona Norte, Máximos acho que está em Jacarepaguá, Zona Oeste, não sei onde está a Bianca, não sei onde está a Rosane, mas nós estamos em lugares com alguma distância física considerável. E, mesmo assim, estamos nos comunicando, interligados ao mesmo tempo. Isso só foi possível graças ao terceiro processo da Revolução Industrial, que marca, né, ou é marcado pela questão da geração e produção de informação. Então, a grande mercadoria é vender a informação, é fazer circular essa informação. E, mais do que isto, essa mercadoria, diferente da mercadoria anterior, que se passava via transporte, e, sobretudo, se tratando de Brasil, transporte rodoviário, a matéria-prima, né? Seja a matéria-prima, seja a própria mercadoria em si, porque a matéria-prima pode ser uma mercadoria, dependendo de quem esteja recebendo, quem está no processo, no circuito, na rede de produção, mas ela se fazia via transporte físico, avião, navio e tal. Informação na quantidade, na velocidade, o que é mais importante, não se faz por meio de caminhões, não se faz por meio de navios. Alguém pode contestar, não, claro que se faz, professor. Sim, mas a informação como um bem, né, ela se faz por meio do que nós estamos fazendo, realizando agora. Isso aqui é uma prova do que eu estou falando. Essa informação não está chegando a vocês por meio de uma carta. Ela está chegando via online, instantaneamente, por uma fibra ótica. Então, esse é o terceiro grande marco da industrialização no mundo. É a chamada terceira grande revolução industrial, que é da informação, informacional, técnico-informacional. A quarta informação, ou melhor, a quarta revolução industrial, seria, fui mexer aqui, me atrapalhei, pessoal, desculpa aqui só um minuto. Seria, então, a formação, né, ou a junção de dois novos campos que estão atuando em função dessa modernização, que é essa informação circulante e a biomedicina, né? Ou seja, projetos de modificação genética. Isso ocorre cada vez mais, tanto no campo, na produção de alimento, quanto na promessa de, vamos dizer assim, de benefícios à população, né? Sempre vendendo a ideia de que os seres humanos seriam beneficiados por conta dessa nova etapa, que é a biotecnologia. Então, possibilidade de reconstrução de várias partes do nosso corpo, por exemplo, peles, né? Então, as cirurgias plásticas, onde há uma reconstituição de pele, ótimo, né? Questão do olho, transplante de órgãos, isso tudo é muito bacana. A questão é que há uma continuidade nas quatro, se a gente concluir que há quatro grandes processos, há uma coisa que continua, que não desapareceu de nenhum dos quatro processos, que é a exclusão social e econômica, ao acesso às mercadorias, ou à mercadoria tão glamourosa do momento. A época de 1840, nem todos tinham acesso aos benefícios da indústria têxtil, ainda que muitos trabalhassem na indústria têxtil. Na segunda revolução industrial, vamos chamar assim, a grande mercadoria, que era a produção de tecnologia, e entre elas até o próprio carro, muitos fabricavam carro, muitos operários, mas não tinham acesso ao carro.
A terceira revolução industrial, que é essa da informação, ainda que chegue às nossas casas essa informação, nem todos têm, primeiro, direito a uma informação, porque nem todos têm isso daqui, né, que é essa máquina, que é o smartphone, que nos gera a possibilidade da informação. Também não tem acesso à própria rede da internet dessa informação, porque paga-se por isso, tá? Então, continua excluído. E agora com a biotecnologia, porque elas demora muito a chegar aos centros de saúde pública, sobretudo em alguns lugares, como nos países subdesenvolvidos. Aliás, provavelmente, pelo andar da carruagem, nem chegue, né? Quando eu vejo, por exemplo, hoje, o nosso sistema de saúde, o SUS, né, sendo desmontado numa velocidade assustadora, provavelmente ter acesso à saúde de qualidade, a esses benefícios que a biotecnologia poderá gerar, somente será para poucos, aqueles que podem pagar, por exemplo, uma rede DOR. Então, ou lá em São Paulo, no Marcelo, lá o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, então, esses hospitais de ponta, que custam uma fortuna mensal para a pessoa poder, né, os planos tal, para poder ter acesso a isto. Bom, mas eu fiz esse resumão todo porque eu falei com vocês que na aula de hoje, em função de todas as aulas anteriores, a minha ideia seria a gente poder compartilhar aqui, discutir com vocês algumas questões do Enem, porque o Enem tem se aproximado, né? Existe uma exigência de que vocês não só dominem os conteúdos, mas percebam também como é que essas questões são construídas. E aí, lembrando a vocês que o Enem, diferente, por exemplo, da FUVEST, diferente da UERJ, né? FUVEST, porque eu lembro do Marcelo, diferente da FUVEST, diferente daqui do pessoal do Rio de Janeiro, a UERJ, ou mesmo a PUC, PUC São Paulo, PUC Rio, PUC Rio Grande do Sul, que são exames que acabam priorizando questões mais no nível local, conhecimento da geografia local. No Enem, como é um exame nacional, tem que trabalhar com temas ou questões geradoras de nível ou de escala nacional. E aí eu trouxe algumas questões para que a gente pudesse trabalhar, discutir. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Aqui, eu acho que é essa aqui, espero que seja. Não, é essa aqui. Cadê a aula 1? Aula 1. Estou compartilhando aqui com vocês a aula 1, que na verdade, eu fiz um apanhado de questões. Deixa eu subir aqui, mas que eu vou usar aqui. Essa questão é uma questão que, detalhe, as questões que eu tirei, de alguma forma, elas estiveram presentes ou nos meus comentários, ou nos comentários que vocês fizeram. Então, eu resolvi selecionar algumas questões de um banco de questões que eu tenho e trazer aqui para discussão. A princípio, eu gostaria de saber se vocês estão vendo aí a tela. Sim. Tá, obrigado, Silvana. Então, vamos lá. Olha só. Primeira questão. A primeira questão, só um subir aqui, fala o seguinte: a instalação de uma refinaria obedece diversos fatores técnicos. Um dos mais importantes é a localização, tanto dos centros de consumo como das áreas de produção. A Petrobras possui refinarias estrategicamente distribuídas pelo país. Então, olha só, a Petrobras possui refinarias estrategicamente distribuídas pelo país.
Elas são responsáveis pelo processamento de milhões de barris de petróleo por dia, suprindo o mercado com derivados que possam ser obtidos a partir do petróleo nacional ou petróleo importado. Então, só fazer aqui rapidamente um apanhado sobre a questão energética no Brasil e sobre exatamente a questão do petróleo. Nós ainda, a grande matriz energética do Brasil continua sendo, infelizmente, o petróleo. Mas o Brasil também é um país onde nós temos uma enorme diversidade, né? Eu digo enorme, e ainda bem, e espero que continue assim, uma enorme diversidade de matrizes energéticas, ou seja, nós produzimos outras formas de matrizes e estamos em processo de produção de novas. Uma das formas diferentes, né, de matrizes, além do petróleo e da própria energia elétrica, é o uso, né, da matriz eólica, ou seja, da força do vento. Um vento alísio, né, um vento que entra contrário à direção do planeta, portanto, o planeta está girando de oeste para leste, nesse sentido contrário entra um vento, que são conhecidos como ventos alísios. Esses ventos pegam, sobretudo, a parte norte do litoral do nosso país. E eles movimentam moinhos, né, formam hélices, né, que vão gerar energias, né, que vão lá atingir. Uma vez o vento gira aquelas paletas, aqueles hélices, e aí essas hélices vão movimentar o gerador, o dínamo, que vai gerar eletricidade. Uma outra forma também que nós temos é a produção de biomassa, ou seja, partir de da mamona, da cana-de-açúcar, né, como, por exemplo, a gente tem o álcool, a gente cria uma outra forma de energia. A gente, por conta de estarmos numa posição geográfica latitudinal favorável à luz solar, portanto, toda a parte, não diria maior, não, toda a parte do ano, nós temos, diferente daqueles que estão em alta latitude, países, localizações geográficas que estão em alta latitude, nós temos, em todo o período do nosso ano, luz solar batendo direto sobre nós. Então, a energia, né, solar, e aí transformada e captada por placas fotovoltaicas, geram novas formas de aproveitamento, de aquecimento em nossas casas. Isso tudo mostra que as nossas matrizes, a nossa matriz, apesar de ainda ser uma matriz energética calcada, na maior parte, no petróleo, nós temos outros recursos de obtenção de energia. Mas, especificamente sobre o petróleo, a gente pensar na Petrobras, né? A Petrobras foi uma empresa criada para, inicialmente, tipo que fosse... Ela foi criada pelo governo lá entre os anos 30 e 40, sai do papel nesse período, já com indícios de que nós tínhamos petróleo em nosso território, esse tipo de energia, mas a Petrobras era simplesmente uma autarquia que importava, gerenciava a importação de petróleo. Nós éramos dependentes dessa energia, né? Já queríamos acelerar o nosso processo de industrialização, então nós optávamos em comprar o petróleo, era muito mais barato, porque prospectar, ou seja, perfurar, pesquisar, retirar isso de uma demanda muito grande financeira. Então, a Petrobras antigamente servia para isto, né? Comprar petróleo dos países exportadores de petróleo, no caso, os países árabes, sobretudo. Um segundo momento, quando a gente tem a certeza que temos o petróleo aqui, a Petrobras muda o seu papel por conta de força popular dos agentes sociais, dos vários, inclusive o slogan "Petróleo é nosso", porque o petróleo deixa de ter um papel de uma mera e simples mercadoria que era comprada para movimentar
a indústria nacional e passa a ser um recurso estratégico de desenvolvimento. E aí a Petrobras ela começa, nesse instante, não só a ficar na antiga função, porque nós ainda éramos dependentes, mas começam as primeiras prospecções, sobretudo lá na Bahia, né? Um terceiro momento foi um momento na década de 70, onde os países árabes forçam uma crise do petróleo para aumentar o preço do barril de petróleo. Então, a Petrobras agora sai daquele papel de agenciadora de petróleo, de buscar petróleo com preços mais baratos, ainda que ficasse presa a um cartel, que era a OPEP, né, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo. A Petrobras passa, neste momento, então, agora, a fazer pesquisa, a prospectar o seu petróleo, a retirar o petróleo. E aí, no ano de 2006, 2005, perdão, nós conseguimos, então, nos tornar autossuficientes, né? E aí a gente começa a ter mais, né, tirar mais petróleo do que comprar petróleo. A questão é que o nosso petróleo é um petróleo pesado, é um petróleo que, para ser transformado em um derivado, tal como gasolina, diesel, nafta e outros tanto, o próprio plástico, ele precisa ser refinado. Ele não é um chamado petróleo leve. A gente, em 2007, descobre aí uma nova bacia petrolífera, que é o pré-sal, vocês já ouviram, e aí cria-se uma perspectiva de que há um petróleo leve, e aí as especulações do mercado financeiro. A questão, faço esse breve comentário aí, é que a gente discuta a territorialização, ou seja, aonde vão ser instaladas essas unidades produtivas do tipo que chamamos refinaria onde se refina o petróleo, onde se transforma o óleo bruto em um óleo refinado, né, em um mineral refinado, um mineral que pode, porque o petróleo é um mineral, né, que pode ser aproveitado de diferentes formas no processo de industrialização, tá? Então, pergunta: onde essa unidade será instalada, né? Que fator locacional, ou seja, o que vai motivar uma refinaria ser instalada neste local e não em outro? Ou o que vai possibilitar essa instalação que eles estão chamando de instalação estratégica? E aí temos 5 opções, tá? 5 opções, e eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre elas. Vou dar 2 minutinhos, tá? E aí vocês podem ou postar no... Fala, Silvana. Letra D. Letra D? Quem que falou? Eu acho Desculpa. que sim. É Silvana, acho que é a letra D. Tá. Quem mais gostaria de palpitar aí? Dá um palpite? Não, dá uma... Vamos lá. Quem mais? Mais alguém? Máximo? Marcelo? Também seria E. A letra E, tá. Quem mais? Silvana, vamos lá. Por que você optou em marcar a letra D de dado? Pelo que o senhor falou, porque as refinarias precisam de estar próximo da mão de obra, né? Áreas de aglomeração e de mão de obra. Áreas de aglomeração e mão de obra. Tá. E Máximo não, Marcelo, por que você marcou a letra E? Porque eu vejo assim nos vídeos aqueles navios que os pessoas que buscam petróleo, né, utilizando, né, e aquilo lá acho que é meio estratégico, né? Não sei. Sim. Então, hoje, né, olha só, se a gente pensar, lembra que eu falei no início, antes de começar a falar sobre exatamente essa questão, eu falei que o modelo Enem é um modelo que tem uma abordagem das questões
de impacto nacional. Mas tem uma outra questão do Enem que vocês devem tomar um enorme cuidado, tá? E talvez até adiante essa questão, apresente ela à frente das outras, que é o seguinte: as questões do Enem, elas deixam as respostas realmente a gente na dúvida, porque assim, daquilo que pode ser, ué, isso aí está certo, por que está errado? Não está errado, mas as respostas do Enem exigem aquela que está mais correta. Ainda que muitas vezes, eu diria que na maior parte das vezes, não estará explicitamente dizendo a vocês, marque a alternativa mais correta. Não. Então vamos lá. As sedes das empresas petroquímicas. Olha, o que seriam as sedes? As sedes são essas unidades administrativas. Verdade, né? É muito interessante que uma sede fique próxima, ou possa ficar próxima, poderia eu pensar que uma sede ficando próxima de uma das suas unidades produtivas aumentaria a gestação e a gestão dessa unidade produtiva. No entanto, eu falei com vocês que a terceira grande revolução industrial foi justamente a informação. Então, hoje, por exemplo, eu não preciso estar, ainda que a educação exija não, mas se dê de uma forma melhor, né, no presencial, eu não preciso estar dando essa aula em São Paulo, junto com o Marcelo, em Jacarepaguá, junto com o Máximo, ou aí na Zona Norte com a Silvana. Eu estou aqui, no bairro de Botafogo, nesse exato momento, como já estive outras vezes lá na roça, lá em Lumiar, dando essa mesma aula. Então, a tecnologia da informação tira esse poder das sedes das empresas petroquímicas. Não precisa estar a unidade administrativa da Petrobras, que por acaso fica ali na República do Chile, na Avenida Chile, ali no centro da cidade. Não precisa estar perto da refinaria de Manguinhos, lá em Duque de Caxias. Não precisa. Precisa estar colada ali em Duque de Caxias. Tá? Ela precisa ter a informação de quanto está sendo produzido, como está sendo produzido, quantos operários tem lá. Isso tudo pelo computador. Tá? Zona de importação de derivados. Ora, hoje, essas refinarias elas precisam receber, né, na verdade, assim, zonas de importação de derivados. A refinaria ela vai transformar, né, lembra do papel que eu disse? A refinaria vai transformar o petróleo bruto em possíveis derivados, né? Possibilidades de derivado. Então, ela não vai ficar próxima, ela é a própria transformadora, né? Ela não vai importar, ela é a própria transformadora do bruto para o derivado. Então, a gente já teve um papel, o petróleo, né, de importar os derivados, a Petrobras, mas não uma refinaria, não é papel da refinaria importar derivados. O papel é da Petrobras. E o que está se discutindo aqui é a posição, a territorialização, a escolha do espaço da refinaria. A C, polos de desenvolvimentos tecnológicos. Olha, também não precisa ficar próximo aos polos de desenvolvimento tecnológico. A tecnologia, né, ela chega hoje, como de novo, por outros caminhos, né? Informação, a produção, softwares. A gente baixa hoje tudo isso. Por exemplo, se vocês hoje visitarem lá em Resende uma fábrica de carro, a quantidade, assim como uma refinaria, a quantidade de mão de obra é mínima. Por quê? Porque hoje o que se espera é uma mão de obra altamente qualificada, capaz de manusear, gerenciar os programas, os aplicativos, os softwares, as plataformas, todas elas na base digital. Portanto, se pinta um carro, não mais usando aquelas pistolas como antigamente. Hoje passam-se as carrocerias dos carros numa esteira com os robôs apontando umas pistolas, são braços, né, mecanizados,
onde esses braços estão ligados a uma mangueira que está ligada a um grande, sei lá, cilindro, né? Eu não sei dar o nome daquilo, quando eu estive lá visitando, vendo, a um grande cilindro com uma quantidade de tinta, que ao contrário, antigamente o pobre do pintor ficava inalando, mesmo com máscara, inalando aquilo, jateando o carro com aquela tinta. Hoje tem um braço, e aí tem um engenheiro, um técnico, um operário, todos eles entendem da linguagem de informática, dentro de uma sala grande, envidraçada, olhando lá embaixo, vendo os carros passando na esteira, calculando a quantidade de tinta de acordo com a temperatura, de acordo com a velocidade que o carro passa na esteira, de acordo com o tamanho. Portanto, eu já respondo a você, nesse sentido, Silvano, a segunda questão, né? Não é aglomeração de mão de obra, não se precisa, com a robotização, cada vez menos se precisa da mão de obra. Lembra na aula passada, onde eu falava de desemprego estrutural? As refinarias, indústrias, cada vez mais vão gerando desempregos estruturais, né? Por quê? Porque elas vão substituindo a mão de obra humana pelo robô. Tá? E, por fim, resta a letra E. Sim, as refinarias elas estão localizadas de acordo com as estruturas ou a infraestrutura de circulação. Por quê? Eu preciso receber o petróleo, transformar, fazer a minha principal atividade, que é transformá-lo num derivado, e, a partir dali, expandir, dissipar esse. E aí precisa estar perto da infraestrutura. O que nós chamamos de infraestrutura de circulação, né? O petróleo, como o gás natural e os seus derivados, normalmente, eles são pouco distribuídos pela via que a gente pode imaginar que seria o rodoviarismo. A gente vê alguns caminhões, né, saindo da BR distribuidora, da Shell, enfim, no caso aqui a gente está até falando da Petrobras. Mas eles vão somente aos postos de gasolina, sem ao consumidor direto que somos nós. O grande mote, o bruto, a circulação desse petróleo, sobretudo o bruto, se faz por meio do oleoduto, tá? Ou seja, grandes tubulações submarinas e terrestres, e também o gasoduto, que transportam essa matéria-prima refinada ou não refinada, ainda no estado bruto, por esses dutos, que podem ser o oleoduto ou o gasoduto, né? A Bolívia transporta para a gente gás natural das suas reservas no meio da floresta amazônica, né? Atravessando a Cordilheira dos Andes. Imagina se a gente tivesse caminhões levando seria pequeno, né? Aqui no Porto de Santos, aqui não, lá no Porto de Santos e Porto de Angra dos Reis, a Bacia de Santos, a Bacia de Campos chegam a Angra dos Reis, onde tem também uma sede que dali distribui até Manguinhos. Esse petróleo ali existe um oleoduto, vem pela rede. Então, o principal fator locacional é a infraestrutura de circulação. Entendeu, Silvana? Entendi sim, professor. Obrigada. Tá. Aí, olha só, seguindo essa lógica, eu vou tentar aqui mostrar uma terceira, não sei, deixa eu ver se eu consigo, se vocês vão ver aqui, que é uma questão que tem com isso que eu estou dizendo para vocês, da proximidade. Todas as respostas aqui, a princípio, elas parecem um pouco mais... Elas parecem corretas. A gente tem que ir eliminando. Por que essa não está tão correta, assim como nós fizemos? Mas tem uma mais... vamos dizer assim, um exemplo maior desse modelo de que todos vocês precisam. Se eu posso dar alguma sugestão no Enem, óbvio que vocês vão ter aí um tempo de realização
médio por questão, e normalmente se fala que devemos gastar, ou melhor, usar por questão, em média, 3 minutos para resolvê-las, mas existem questões que elas vão exigir mais ou menos, mas eu não posso cair na grande armadilha, que é a seguinte: essa é fácil, essa eu sei, pum, e marca, porque geralmente ela vem logo na opção A, e no ímpeto da vontade de acertar, da alegria de ter acertado a questão, ou de achar que acertou a questão, marco uma resposta, que apesar de estar próxima ao certo, ela não é a mais correta. Então, vou mostrar aqui para vocês. Eu busquei essa questão. Quer ver? Vocês conseguem... Espera aí, não, essa aqui. Vocês estão vendo isso aqui ou não? Segunda questão. Conseguem ver, pessoal? Não, ainda estou Sim, na primeira. tá ali embaixo da tela. Vê se consegue colocar mais Tem para que subir cima. um pouco. Segunda questão. Bom, eu posso parar esse compartilhamento da anterior e voltar só a botar nessa. Você conseguiu, Silvano? Eu acho que só precisa subir um pouquinho, porque eu vejo a segunda questão, mas não consigo ver ela toda. É porque, bom, deixa eu fazer o seguinte. Tem Eu vou como parar. subir com o cursor? Olha, estou subindo o máximo que eu posso. Ó, se eu subir, desaparece aqui para mim. Você consegue vê-la agora? Sim. Tá. Então, eu vou só baixar para ler o enunciado e depois eu vou deixar aqui as alternativas, tá bom? Então, olha só. O enunciado fala assim da questão. Os Para mim lixões... está travado. Estou travado? Eu vou entrar e sair e entrar de novo. Tá bom, vou esperar um minutinho. Opa, parece que voltou. Voltou? Que bom. Beleza. Então, vamos lá. Olha só. Os lixões são o pior tipo de disposição final dos resíduos sólidos de uma cidade, representando um grave problema ambiental e de saúde pública. Nesses locais, o lixo é jogado diretamente no solo e a céu aberto, sem nenhuma norma de controle, o que causa, entre outros problemas, a contaminação do solo e da água pelo chorume, proveniente da decomposição da matéria orgânica presente no lixo. Então, ele está definindo como é que o funcionamento de um lixão. No Brasil e no mundo, existem 3 formas que os seres humanos, as sociedades, descartam, não é que possam, mas descartam esse resíduo sólido, o seu lixo, aquilo que consumimos. Até porque nós somos uma sociedade altamente consumista, né? Então, existem os lixões, que são depósitos a céu aberto, sem nenhuma forma de tratamento, sem nenhuma regulamentação onde vai ficar ou não, tá? Ali, as pessoas vão lá, ou as empresas coletoras de lixo, de resíduos sólidos, jogam ali, né? Sólidos ou não, né? De hospital, de indústria, jogam ali. Bom, existe uma segunda forma muito usada no Brasil, né? No Brasil e nos países subdesenvolvidos, a forma mais usual é essa dos lixões. Mais de 50%, 52%, se eu não estou enganado pelo último levantamento do IBGE, foi feito esse levantamento apontando que os lixões ainda são a forma mais usada no Brasil do descarte do resíduo sólido. 50,8%, 51,8%, eu não me recordo agora essa cifra percentual. A outra forma
são chamados aterros controlados. O que seriam aterros controlados? Seria uma forma mais evoluída dos lixões. Não existe uma lei regulamentando esses aterros controlados. No entanto, para que os outros seres vivos, incluindo o próprio homem, né, tenha dificuldade de acesso e o próprio oxigênio, outros gases, né, penetrem ou se compartilhem com esses lixões, é colocada uma camada de terra, de solo, sobre o lixo ali depositado. Então, todos os dias chega uma quantidade, é jogada e lançada ali dentro daquele buraco, e aí vem caminhões e caminhões de terras, um trator, pá, e soterra aquele lixo. Aquele lixo que está lá no interior, ele fica acumulando, entra em processo de decomposição, acumula gases. Esses gases sequer são aproveitados, né? Produz também o líquido dessa decomposição, que é o chorume, também não é aproveitado, mas até teve, há uns anos atrás, infelizmente, um acidente por conta de umas chuvas, se eu não me engano, foi em 2011, 2012, agora não me recordo ao certo, em Niterói, no Morro do Bumba, aonde ali era um lixão, ou melhor, um lugar era um lixão, aterraram esse lixão, fizeram um lixão aterrado, e todo esse material ficou ali, e em cima desse grande aterro controlado, né, esse que chamamos de lixão um pouco mais evoluído, em cima desse aterro controlado foram construídas casas. Tá? Nesse morro foram construídas casas. Com o passar dos anos, em função do volume de água, essa água penetra no solo e libera os gases. Mais do que isso, ocorre uma explosão desses gases que estavam comprimidos, e aí o Morro do Bumba vem abaixo, em Niterói. Isso falta do que? De uma prevenção, uma falta de organizar, de um plano diretor, né, da cidade. E existe, por fim, os lixões, ou esses aterros controlados, eles ocupam aí uma forma mais ou menos de 27%, 28% desse território de descarte dos lixos sólidos. Só uma pequena parte, em torno de 20%, são montados com aterros sanitários. O que seriam aterros sanitários? São esses territórios onde são depositados esses lixos, ou melhor, esses materiais sólidos, esses resíduos, né? Nós chamamos de resíduos sólidos, onde eles podem, né, ser depositados com uma certa segurança. Por quê? Para que haja a construção desses aterros sanitários, há uma legislação própria para isso. Então, é feito, a princípio, um tratamento no terreno, né? É colocado uma manta impermeabilizadora, impedindo que a produção do chorume seja ou chegue ao solo. Tá? Além disso, bom, você chega a manta, e aí? O que faz com esse líquido, que é o chorume? Há uma rede de drenagem que leva para um outro tanque impermeabilizado, e esse chorume misturado a uma quantidade X de água, que eu não sei dizer o quanto, né? Aqui em casa eu até faço isso porque eu tenho uma composteira, então eu uso para cada 1 litro de chorume que eu tenho produzido, né, dos materiais orgânicos, casca de alimento, né, o próprio alimento cru que eu jogo lá na minha composteira, as minhas minhocas vão decompondo o material, eu pego esse chorume, esse líquido assim, 1 litro, e uso para 1 litro de chorume, eu uso aí, em média, 4, 5 litros de água, e aí aquele próprio chorume eu rego as minhas plantas, né, de tempos em tempos. Enfim, lá eu não sei qual é a proporção, né, usada por conta de cada aterro sanitário, tem um tamanho. Mas o fato é que há uma rede de drenagem que
desvia, não vai para o solo. Além disso, também tem um sistema de captação do gás, né, do biogás, o gás que é aproveitado, recolhido e é transformado em formas de energia. Tá? Dentro dessa legislação que eu falei para vocês, essas unidades territoriais chamadas de aterro sanitário não podem ficar próximas a pelo menos, né, 5 quilômetros de um povoamento. Também não podem ficar próximas a unidades de produção de alimento, ou seja, não pode ficar próxima a um sítio, uma fazenda, por menor que ela seja, de produção de alimentos. Não podem ficar próximas, né, numa distância não inferior a 2 quilômetros, de um sítio aquífero, né, de um lençol aquífero. Não pode. É uma legislação. Então, quando vai se construir um aterro sanitário, existe toda uma legislação. E, por fim, esses aterros sanitários, diferente dos lixões, diferente dos aterros controlados, têm período de vida útil, que normalmente não ultrapassa 20 anos. Então, se torna uma unidade territorial, do ponto de vista do mercado, cara de se manter. Mas é um cara que tem todo um sentido de proteção ao ser humano. Mas como o ser humano ultimamente vem sendo relegado, né, deixado de lado, já há muito tempo, mas agora me parece que voltamos mais do que nunca, com tanta força, pelo menos no Brasil, a prioridade é que se gere lucro. E os lixões, obviamente, pega e descarta aí. Não importa. Deixa os pobres, vem aí. Tem um ótimo filme, não sei se vocês já assistiram, para aqueles que têm Netflix, ou tem até quem tem DVD, ainda tem no YouTube também, que se chama Estamira. Vai mostrar a realidade do lixão de Gramacho, né? Duque de Caxias, a realidade do povo que vive da coleta de lixo. Tá? É duro de se ver, muito duro de se ver. Mas, enfim, vamos lá. Então, é importante que vocês saibam que existem essas 3 formas de descarte do resíduo sólido. Os lixões, os aterros controlados, que só jogam uma manta mais de solo, mas não tem nenhuma regulamentação legal, e os aterros sanitários, com essa regulação que eu falei. Então, olha só, pergunta. Considerando um município que deposita os resíduos sólidos produzidos por sua população em um lixão, esse procedimento é considerado um problema de saúde, porque os lixões... Aí agora, por que é considerado um problema de saúde, esses lixões? Tá? Lembrando que, no enunciado, tá, já se fala que são lixões. Tá? Essa é a dica que eu dou. Então, vamos tentar resolver aí e me apresentar a resposta. Para mim, não aparece as respostas para escolher. Não? O senhor pode ler? Posso. Mas eu prefiro fazer o seguinte: eu vou parar esse compartilhamento, vou compartilhar só essa página, para ver se fica para vocês. Tá? Beleza. Deixa eu ver. Acho Compartilhar. que daí talvez funcione. Oi? Fala. Tenta isso, acho que vai funcionar dessa vez. Apareceu agora? Foi, apareceu. Agora Então, sim. então vê aí, Silvana. Obrigado, Bianca. Nada. Eu vou na B. Na B.
Silvana? Eu estou lendo ainda, professor. Desculpa Tá. que Eu que peço desculpa. a minha tela ficou esquisita agora que eu consegui voltar para as Tá questões. bom. Acho que eu vou ficar com a B também. Com a B também. Bom, então vamos lá, para a gente ganhar um pouco de tempo, né? Olha só, todas elas, a princípio, nos parecem corretas, né? Todas elas. Mas tem um diferencial, tá? Que é o seguinte: essas alternativas, ou melhor, o enunciado nos pede aquela alternativa que seja ou que reflita um problema de saúde pública, tá? E não uma característica dos lixões. Então, vamos pensar no caso, por exemplo, da E. São responsáveis pelos desaparecimentos das nascentes nas regiões onde estão instalados, o que leva à escassez de água. A princípio, eu posso ficar muito seduzido por essa alternativa. No entanto, né, eu posso e tenho como fazer um tratamento de água, né, dessas nascentes. E isso não se tornaria um problema de saúde pública. A água tratada, super tranquila. A D, são instalados próximos ao centro das cidades, afetando toda a população que circula diariamente na área. Verdade. Eles normalmente estão instalados próximos aos centros, não centro assim, mas estão instalados próximos das cidades. Mas ainda assim, isto não é um problema de saúde pública, pelo menos da forma mais explícita que uma dessas alternativas possa nos colocar. Provocam o fenômeno da chuva ácida, devido aos gases oriundos da decomposição. Essa é completamente descartada, eu diria eu, assim, do meu lugar de óbvio, porque a chuva ácida, toda chuva é ácida, tá? Toda chuva é ácida. Toda chuva contém algum percentual de algum componente gasoso. Pode ser que os lixões, né, a céu aberto, promovam maior quantidade, mas ainda assim não é ou não seria, né, um problema de saúde pública a promoção de chuva ácida. A B. A B vai dizer exatamente o que são os lixões, mas não vai dizer o que eles realmente provocam, né? Por quê? Diz assim, são locais propícios. O que é uma coisa propícia? Pode ou não acontecer, tá? Então, está propício à chuva, mas pode ser que não chova. Então, no caso, assim, são locais propícios à proliferação de vetores de doença. Certo? A questão está correta. Essa é a ideia de lição. Além de contaminação de solo. Contaminam o solo, está correto. E as águas, estão correto. Mas isto não é o que a questão está pedindo. A questão está pedindo, né,
que, a partir desse depósito, o que causa, né? O que isso pode gerar para a saúde pública. Então, há, na letra A, um problema. Vai causar problemas respiratórios, né? Devido ao mau cheiro que provém da decomposição. É um problema da saúde pública, e a letra A, ela mostra, né? Ela diz, inclusive, isso. É a única que traz claramente a palavra problema, o termo problema. Reparem que todas elas, de início, podem nos levar a querer marcar. No caso aqui, vocês resolveram marcar a B. Até porque lá em cima, no texto, já se falava, mas estava dizendo, ao mesmo tempo, a B já nos apontava que essa informação já estava no enunciado. Né? Já estava lá no enunciado, e ela está dizendo o que é e não o que causa. E a questão, né, o enunciado, desculpa, refazendo aqui, lá em cima no texto, que é o suporte pedagógico, já estava dizendo o que é o lixão. No enunciado está pedindo que causam problemas. E a única alternativa que a gente vê falando explicitamente causam problemas foi a letra A. Deu para entender por que é importante a gente, apesar de serem muito próximas, nos levam a crer, a gente tem que ter um olhar mais aguçado. Entendeu isso, Silvana? Sim, sim. Tá, vamos fazer só mais uma aqui, e aí eu vou subir. Estão vendo essa aqui, a primeira? E a gente pode terminar. Conseguem ver? Eu estou vendo a 2. A Estão 2. 2 lixos. Não, antes eram apenas as grandes cidades, não vê isso? Agora sim. Antes Tá. eram apenas... Isso. Vamos tentar fazer ela rapidinho aí. Eu vou deixar com vocês leem e me deem a resposta, tá bom? Beleza. Eu vou na E. Vai na E, tá bom. Eu acho que a letra E também. Tá. Então, vamos tentar aqui, né, mostrar para vocês o que a questão, né, pode estar trabalhando com a gente. Fato, as cidades, né, que sempre existiram, mas vamos chamar assim,
Na idade contemporânea, elas são marcadas pelo processo de industrialização, são espaços territoriais onde a tecnologia proveniente do processo de industrialização é a grande característica dessas cidades, né? Quando falamos em cidades, nos lembramos imediatamente do processo de industrialização, nos lembramos imediatamente das indústrias. Ninguém fala cidades pensando no campo, ok? Nas áreas de produção, nas unidades agrícolas. Quero dizer aos meus queridões, cidade é um termo, é uma expressão, um vocábulo que é de difícil conceituação, atrás, a gente já falou isso uma vez aqui, porque cada Estado-nação, ou seja, cada país tem uma legislação própria para definir aquilo que é cidade. No nosso caso, aqui no Brasil, cidade é uma unidade política administrativa. Portanto, para que um território esteja na definição como cidade, basta que ela tenha uma sede administrativa, no caso a prefeitura, suas secretarias, né, criadas a partir de uma legislação do município, com seus secretários. Em Portugal, por exemplo, para uma unidade territorial ser alçada de vila para cidade, ela não pode ser, tá, uma simples unidade administrativa. Aliás, para se tornar uma unidade administrativa, ela precisa de alguns requisitos. A exemplo, precisa de ter 50% de uma listagem de equipamentos urbanos, ou seja, não se torna cidade. Vamos supor, a listagem lá, que eu não sei quanto, traz lá, tem que ter um corpo de bombeiro, 4 bancos, 6 hospitais, 6 centros, unidades de saúde intensiva, né? Tudo que está listado ali tem que ter, pelo menos, presente naquela área, naquele limite, né, da área, tem que ter pelo menos 50% daquilo. Então, se a lista fala em ter 3 bancos, ou melhor, 4 bancos, tem que ter 2 bancos ao menos. Se a lista fala que tem que ter 2 escolas do ensino fundamental, tem que ter pelo menos uma escola. Nos países nórdicos, como Noruega, Dinamarca, além desses equipamentos, precisa ter um quantitativo populacional. Se eu não estou enganado, é de 20 mil pessoas. Então, não adianta ter só 50%. Né? Aqui tem 4, mas, aliás, está pedindo 4, mas nós temos até 3. Tá bom, tem 20 mil pessoas? Não, então não se torna uma cidade. Para além disso, normalmente, dessa questão legal, né, tem a questão que é o sentido que cidade, para a gente, é um espaço de dinamismo econômico. Eu lembro quando eu dava aula em Angra dos Reis, no município de Angra dos Reis, e eu vim entender isso. Imagina, fiz a faculdade de Geografia, eu via isso que eu estava falando, que eu estou falando agora para vocês, mas, na prática, eu ficava muito perdido. E eu só vim entender isso quando eu fui dar aula. Depois que larguei pesquisa, quer dizer, até continuo em pesquisa, mas num outro ramo, né? Mas quando eu fui dar aula em Angra dos Reis, e eu estou falando lá, Três Caseiras, em 96, os meus alunos falavam, professor, eu vou a Angra, eu vou à cidade, que amanhã eu vou comprar uma coisa. Eu falei, peraí. Eu dava aula num bairro de Angra dos Reis que se chama Frade. E aquela época, 24 anos atrás, o Frade era um bairro pequeno, extremamente periférico. O dinamismo econômico era muito dependente ao centro de Angra, onde tem 2 shoppings. Hoje tem um shopping maior, que é o Piratas Mall, aquilo tudo. Mas Frade também tem um pequeno shopping, tem uma grande rede de mercado, tem várias lojas. Então, os alunos provavelmente hoje já não falam mais, né? Eu vou a Angra, eu vou ao centro de Angra. Por quê? Porque a ideia de cidade está ligada a um exemplo de polarização, de dinamização, de quantidade de atividades
e equipamentos ligados a serviços de comércio e indústria. E aí essa questão fala de um espaço determinado, o mundo rural, né? Inicialmente abre-se falando da cidade, né? Mas depois fala todo esse mundo artificial existente inicialmente na cidade, ele hoje está presente no mundo rural. Vide eu ter dado aula para vocês lá no meio da roça, mas no meio mesmo, fico num lugarzinho bem isolado, tá? Onde só tem a minha casinha lá. Mas chega uma cabeção, tem uma internetzinha lá. E aí fala o seguinte, considerando a transformação mencionada do texto, uma consequência, ou seja, resultado desse mundo artificial no espaço da sociedade rural, que caracteriza o atual mundo rural brasileiro é redução do processo de concentração de terras? Não. E por que que não? Porque nós vimos que, com o aumento da mecanização, ou seja, esse império de técnicas, né, gerou a expulsão do homem do campo. O homem do campo, o trabalhador rural, que não obteve acesso à mecanização, aos tratores, ceifadores, ao conhecimento técnico de novas técnicas agrícolas, aos insumos agrícolas, esse foi expulso do campo. Com isso, gerou um aumento da concentração de terra e pelo contrário, não, muito ao contrário, desculpem, ao que está sendo proposto aqui na alternativa A, que é redução. O aumento do aproveitamento dos solos menos férteis? Sim, pode ser, né? Ou seja, a técnica, já que, infelizmente, ainda que tenhamos, né, tido um processo de concentração de terras, quem concentrou essas terras pôde utilizar em solos pouco férteis condições de melhorar esse solo, com técnicas novas agrícolas, com depósito, né, no solo, ainda que condenável, de fertilizantes, né, formas que a gente pode condenar de fertilização do solo, mas essa é uma possibilidade, né? Os solos se tornaram mais férteis, aumentou o aproveitamento dos solos menos férteis, graças à tecnologia, graças ao conhecimento de novas técnicas. Vamos separar a B. Ampliação do isolamento do espaço rural? Também não. De novo, reforço. Eu estava lá no meio de um buraquinho que até 96, 97, sequer tinha luz, né? Quando eu comecei para lá, em 90, não tinha luz, eu adorava, né? Lampião a gás, essas coisas todas. Na minha casa ainda tem fogão a lenha, enfim. Mas hoje, apesar de eu não ter próximo a mim vizinhos, eu não estou tão isolado. Eu posso estar conectado com o mundo graças à internet. Então, não existe o isolamento do espaço rural. A estagnação da fronteira agrícola. O que é fronteira agrícola? Nós já falamos aqui, né? São novos espaços que, justamente pelo aumento da possibilidade de técnicas e de tecnologias, foram se expandindo, foram aumentando. Então, nós saímos, lembra quando nós falamos de migração, de uma das fases migratórias da população brasileira, sobretudo ocorrida na década de 80, 70, final 70 e início de 80, a ocupação do centro-oeste e hoje o sul da Amazônia, isso são o que nós chamamos de expansão das fronteiras agrícolas. Uma das possibilidades geradas para que isso ocorresse foi justamente esse império da técnica, império da tecnologia, porque essas terras, sobretudo no Cerrado, por se tratarem de terras menos férteis, com correção de solos extremamente ácidos, eles puderam expandir as fronteiras agrícolas. Diminuição do nível de emprego formal. O campo nunca teve emprego formal, ou seja, há uma baixa concentração, se comparada à cidade,
de empregos gerados com carteira assinada no campo. Normalmente, né, o trabalhador rural é um trabalhador que faz trabalho sazonal, tem trabalho, está lá, ele é empregado. Não tem. Então, não há como diminuir o emprego formal se ele não existe. Aliás, eu diria que na área rural até teve o emprego, ou teve o aumento de emprego formal, justamente o contrário que a questão se propõe, por conta justamente do campo, da área rural, ter um aspecto, quem já foi agora numa área rural, até lá mesmo, próximo a mim, ainda que eu esteja bem no meio rural, a cidadezinha lá de Lumiar tem com seus hotéis, pousadas, bares, né? Tem um supermercado, farmácia, e as pessoas que lá trabalham, sobretudo nesse setor terciário, serviço e comércio, elas já possuem carteira assinada. Então, elas já não são mais trabalhadores que estão na informalidade. Não é aquele agricultor que está na informalidade, porque o setor terciário chega ao campo, ainda que o forte seja ainda a produção agrícola. Então, a única opção correta é a letra B, ou seja, por conta da tecnologia, por conta do conhecimento know-how, né, e da técnica, houve um aproveitamento maior dos solos menos férteis. Ok, galera? Pessoal, deixa eu parar aqui, compartilhamento. Eu agradeço aí a vocês a presença, peço desculpa ter tomado tanto tempo aí de vocês, mas eu acho que era importante que a gente trouxesse algumas questões para essa aula e tivéssemos mais familiarizados com o modelo Enem cada vez mais, tá bom? Uma boa noite, Marcelo, uma boa noite, Silvana, Bianca, Rosiane, desculpa. Boa noite a todos vocês. Tchau. Obrigada, Boa noite, professor. Tonico. Boa noite. Boa noite, Obrigada. professor. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, Valeu. gente. Boa noite. Tchau. Tchau, Aqui. Bianca. Boa noite.